Quem é você no triângulo dramático? Eu atendi um cliente onde trabalhamos muito essa questão do triângulo dramático, então eu quis trazer um pouco desse trabalho para vocês. Mas já adianto que todos fazem parte de um triângulo dramático em algum âmbito da vida. E não importa qual o papel você assumiu nesse triângulo, você está criando problemas sem fim na tua vida. Mas aprender a se identificar dentro do triângulo dramático pode ser a solução dos seus problemas. Então vem comigo e vamos aprender quem é você no triângulo dramático da sua vida. No centro desse triângulo há um problema. É o problema que une essas pessoas. E cada pessoa que faz parte dessa triangulação desempenha um papel fundamental. A vítima é aquela pessoa que sofre, vive lamentando pelo sofrimento, pela dor que alguém fez ela passar. Alguém ou algo sempre faz a vítima passar. Ela não tem responsabilidade de nada. O salvador é aquele que acolhe o sofrimento da vítima e toma para si o peso daquela dor, tentando salvar a vítima. O vilão é aquela pessoa horrível que faz tanto a vítima sofrer. Isso é só o início. O problema do triângulo dramático não para aí. Se alguém de fora tenta resolver esse problema que é o centro do triângulo dramático, os envolvidos nesse triângulo não vão permitir a resolução. Pois se o problema for resolvido, a vítima não terá quem culpar pela vida que deu errado, pela dor que ela carrega. O salvador não poderá cumprir o papel de salvar alguém, então não vai ter mais desculpa para não olhar para a sua própria dor, para não resolver os seus próprios problemas. E o vilão, que é aquela pessoa alheia a tudo e a todos, não vai conseguir se manter como desentendido, não vai conseguir se manter como uma pessoa que não entende o que acontece e por que acontece. Ele vai ter que começar a criar responsabilidade pelos próprios atos. Então, se alguém de fora acaba resolvendo o problema, o triângulo dramático cria outro problema. Pois eles vivem em função de problema. Precisam do problema para existirem. Então, não buscam uma solução de fato. Buscam a quem culpar. E quando você vive em prol de um problema, sem querer uma solução realmente, buscando apenas a quem culpar, e isso serve para todos envolvidos no triângulo dramático, a vítima, o salvador, o vilão. Se você vive sempre em prol de um problema, você não vai conseguir seguir na vida, porque você fica preso em problema atrás de problema. Você não consegue ver além dos problemas. Você vai ficar correndo em círculo procurando um problema. E quando você é o salvador, você usa do sofrimento de outra pessoa para não olhar para o próprio sofrimento. Então, como é que o salvador vai seguir na vida se ele não olha para aquilo que dói dentro dele? Se ele não resolve os próprios problemas? Se você é o vilão desse triângulo, como você pretende seguir na vida se você não percebe suas próprias atitudes? Você não compreende o que você faz e por que você faz? Você não percebe o que está acontecendo ao seu redor? E Bert Hellinger já dizia, né? Vítimas não prosperam. E isso se observa na dinâmica do triângulo dramático, onde a vítima fica presa em seu sofrimento. Culpa outra pessoa por sofrer tanto, mas não busca uma solução. Então, como que a vítima vai prosperar se ela não busca resolver um problema? Um exemplo clássico desse triângulo dramático é uma mãe que sofre no casamento e busca um dos filhos para lamentar o seu sofrimento. E o filho vira o salvador da mãe. A mãe sofre porque o pai trai, não respeita ela, então vai lá e chora para o seu filho dizendo: seu pai me faz sofrer. O seu pai fez aquilo aquele dia, olha o quanto eu sofro. O seu pai, não o meu marido. Então ela já tira a responsabilidade de ter escolhido aquele homem para ser o marido. E o filho acolhe essa dor. Vê como a mãe realmente sofre e começa a cobrar o pai por fazer a mãe sofrer. Começa a rejeitar esse pai, a tratar mal esse pai. E o pai, por sua vez, que trai a esposa há anos, não compreende porque a esposa sente tanta raiva dele. Não entende porque que o filho começou a tratar ele mal. Não entende porque que o filho agora precisa ficar defendendo a mãe o tempo todo.
Então, essa situação de rejeição, de não compreensão dentro de casa, deixa ele revoltado, ele acaba intensificando as traições ou criando qualquer outro problema. Então, o que a gente identifica nessa historinha? O problema é a relação entre marido e esposa, mas o filho acaba entrando no meio. O que o filho tem a ver com isso? O que a mãe procurava ao contar para esse filho o sofrimento que ela carrega? O que ela esperava que o filho fizesse, já que foi ela quem casou com esse homem e é ela quem decide estar com ele dia após dia, mesmo com tanto sofrimento. Um relacionamento é 50% de cada um. Então, 50% é de quem faz, os outros 50% é de quem permite fazer. E aqui é bom fazer uma observação que a dinâmica de uma relação abusiva tem relação com um trauma na infância. Então, quem se coloca numa relação abusiva é porque tem um trauma lá na infância que não foi resolvido. E o filho? O que pensa que pode fazer pela mãe, sendo que ela diz sofrer, mas não muda para sair dessa situação? E quanto que esse filho vai olhar para os traumas que a dinâmica doentia dos pais causou nele? E o marido, que não entende por que a esposa sente tanta raiva e o filho passou a rejeitá-lo? Por quanto tempo vai continuar sem olhar para as próprias atitudes, compreender as consequências, a responsabilidade das ações? Claro que essa historinha aqui é apenas um exemplo, mas é um triângulo que chega muito nos atendimentos. Mas a triangulação acontece nas mais diversas situações. E todas elas têm os mesmos objetivos. 1. Culpar alguém pelo meu sofrimento para que eu não tenha responsabilidade pela dor que eu carrego. 2. Ter um problema para que eu possa olhar enquanto eu fujo dos meus próprios problemas. 3. Não olhar para mim, para as minhas atitudes, não ter que mudar, não ter que acatar as responsabilidades das minhas ações. E aí, quem é você no triângulo dramático? Independente de quem você seja, você está preso nessa dinâmica até que resolva abrir mão do triângulo dramático. E se você fez parte de um triângulo dramático na família de origem e não tratou essa dinâmica, você vai sempre replicar isso na sua família atual, no trabalho, em vários âmbitos da vida. Você vai estar envolvido em um triângulo dramático. Nunca vai estar livre. Por outro lado, muitas pessoas se libertam e destravam suas vidas ao olhar para qual papel está cumprindo dentro do triângulo dramático. Então, se você se identificou com o que eu falei nesse vídeo, clica no link em agenda da sua sessão. Nós podemos te libertar desse triângulo dramático e destravar a tua vida. Agora, se você conhece alguém que pode se identificar com o que eu falei, encaminhe esse vídeo para ela.